Eu nunca fui o tipo de pessoa que sonhava com um grande destino. Minha vida sempre foi sobre sobrevivência e esforço. Trabalhar, pagar as contas, tentar crescer. Simples assim. Foi por isso que quando fui chamada para substituir a secretária do CEO por um dia, achei que seria apenas mais uma tarefa. Um dia cansativo, talvez. Nada além disso. Eu não podia estar mais enganada. O escritório dele era enorme, iluminado, cheio de detalhes sofisticados que gritavam poder. Mas nada ali era mais intimidador do que o próprio dono daquela sala. Leonardo. Ele não precisou levantar a voz para impor respeito. Seu olhar gélido e sua presença sozinha já diziam tudo. Ele era o tipo de homem que fazia qualquer um tremer apenas com uma palavra. Você está atrasada. Foi a primeira coisa que ele disse ao me ver. E eu nem estava atrasada. Mas fiquei tão surpresa com o tom seco que só consegui engolir em seco. Ele não me olhou por mais de um segundo. Apenas continuou assinando documentos como se eu não existisse. Espero que não desperdice meu tempo. Continuou. Aquele tom de indiferença me incomodou mais do que deveria. Eu não sabia se era arrogância ou se ele simplesmente não via as pessoas como pessoas. Respirei fundo e fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Fiquei calada e trabalhei. Passei as primeiras horas do dia apenas repassando e organizando sua agenda. O telefone tocava o tempo todo, clientes importantes, decisões rápidas. Ele nunca hesitava, nunca parecia inseguro. Apenas agia, como se já soubesse tudo o que ia acontecer. Era estranho, mas eu não conseguia não reparar nele. O problema foi quando tentei entregar um café. Tremendo um pouco, coloquei a xícara em sua mesa. E no momento exato em que ele pegou a caneta para assinar um contrato, meu cotovelo bateu na xícara sem querer. O líquido escuro se espalhou pelo vidro da mesa e, antes que eu pudesse reagir, uma gota caiu bem na folha do contrato. O silêncio que seguiu foi pesado. Meu coração disparou. Eu estava prestes a ser demitida antes mesmo de esquentar a cadeira? Leonardo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando não explodir. Então, finalmente me encarou. E foi ali que eu vi. Os olhos dele eram azuis, tão frios quanto a maneira como ele falava. Mas por trás daquela frieza havia algo mais. Algo que me fez sentir um arrepio na espinha. Se vai trabalhar aqui, aprenda a ter mais cuidado. Ele disse sem alterar a voz. Mas o jeito como me olhou fez meu peito apertar. Ele me enxergou, pela primeira vez. Mas eu não sabia se isso era bom ou ruim. Se alguém me dissesse que meu primeiro dia lidando diretamente com Leonardo terminaria sem um colapso nervoso, eu não teria acreditado. Depois do incidente com o café, tentei me tornar invisível, focando apenas em fazer meu trabalho sem cometer mais erros. Mas o problema era que Leonardo não era o tipo de chefe que te deixava confortável. Ele estava sempre observando, esperando qualquer deslize. E claro, eu cometi outro. Na pressa para organizar um contrato, troquei um documento importante. Quando percebi, já era tarde demais. O cliente estava na sala, sentado na frente de Leonardo, enquanto ele deslizava os papéis sobre a mesa para assinatura. Eu vi no exato momento em que ele franziu a testa. Ele olhou para o papel, depois para mim. O ar da sala ficou pesado. Isso aqui está errado. Minha boca secou. Eu posso corrigir agora, tentei dizer, pegando o documento. Leonardo me interrompeu com um olhar gélido. Foi pior do que se ele tivesse gritado. Se não consegue, nem isso, não deveria estar aqui. Aquelas palavras me cortaram mais do que eu gostaria de admitir. O cliente apenas sorriu de canto, tentando aliviar o clima.
mas eu senti o chão se abrir sob meus pés. Eu sabia que ele tinha razão. Eu tinha errado. Mas ele precisava me humilhar daquele jeito. Saí da sala com os olhos ardendo e o coração disparado. Caminhei rápido até o banheiro e respirei fundo algumas vezes, tentando segurar as lágrimas. Eu não choraria por causa dele. Mais tarde, no horário de almoço, minha melhor amiga, Lívia, me encontrou e arregalou os olhos ao me ver tão abatida. Meu Deus, o que aconteceu? Contei tudo. Lívia bufou, cruzando os braços. E o que você fez depois? Nada. Saí da sala. Ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Nada? Isabela, esse cara é um babaca. Você deveria ter respondido à altura. Suspirei. Eu não posso me dar ao luxo de perder esse emprego, Lívia. Mas também não pode se dar ao luxo de deixar esse cara te tratar como lixo. Ela tinha razão. E foi por isso que, quando voltei ao escritório, decidi que não ia mais abaixar a cabeça. Passei o resto do dia focada, revisando cada documento com o dobro de atenção. Não erraria mais. Mas o que me deixou intrigada foi que, nas horas seguintes, Leonardo continuou me chamando para sua sala por qualquer motivo. Ele precisava que eu conferisse um e-mail. Depois, que eu organizasse a agenda. Depois, pediu um relatório de algo que nem era da minha função. Como se ele estivesse testando minha paciência. Ou pior, como se estivesse tentando me manter por perto. Se alguém me dissesse que, depois de tudo, eu ainda teria que jantar com Leonardo, eu teria dado risada. Mas a verdade é que nada naquele homem seguia a lógica comum. Naquele dia, um cliente importante cancelou um jantar de negócios de última hora. Como a presença de um assistente era essencial para manter a formalidade do encontro, Leonardo simplesmente decidiu que eu deveria ir, sem perguntar, sem dar escolha. Quero você lá às 8 em ponto. Não se atrase. Eu quis recusar, mas a forma como ele me olhou deixou claro que não era um convite. E foi assim que, algumas horas depois, eu estava num restaurante de luxo, cercada por homens de terno e mulheres sofisticadas, tentando parecer que pertencia àquele mundo. Mas o pior não era isso. O pior era a forma como Leonardo me olhava. Ele não me olhava do jeito que olhava seus colegas de trabalho. Não era com frieza ou impaciência. Era como se estivesse tentando me decifrar. Você está desconfortável? A voz dele me tirou dos pensamentos. Isso é tão óbvio. Assim? Ele tomou um gole do vinho sem desviar os olhos de mim. Você não pertence a esse lugar. Aquilo me atingiu como um tapa. E você pertence? Ele sorriu de canto. Aquele foi o primeiro sorriso que vi nele. A conversa seguiu num tom mais ameno, até que, sem perceber, eu me deixei levar. Falamos sobre coisas banais, sobre trabalho, sobre o quanto aquele mundo corporativo era um jogo de poder. Pela primeira vez, ele parecia um pouco mais humano, mas então, como se lembrasse de quem era, ele mudou de novo. Frio, impessoal, distante. A noite já estava no fim quando senti um arrepio de leve. O restaurante era bonito, mas o ar-condicionado parecia um inverno particular. Eu não disse nada. Não queria demonstrar fraqueza. Mas Leonardo percebeu. Discretamente ele acenou para o garçom. E poucos minutos depois, um vinho quente foi colocado na minha frente. Eu olhei para ele, surpresa. Pedi para trazerem algo mais adequado para você. Ele disse simplesmente. Meu coração deu um salto. Por que ele se importava? Ele desviou o olhar, como se nem ele soubesse a resposta. E foi naquele momento que eu soube. Havia algo ali, mesmo que ele tentasse negar.
Depois do jantar, eu tentei me convencer de que nada tinha mudado. Leonardo continuava sendo o mesmo homem frio, fechado e autoritário. Pelo menos, era o que eu queria acreditar. Mas algo estava diferente. Eu percebi nos pequenos detalhes. Por exemplo, ele passou a me chamar para sua sala com mais frequência. Não que isso fosse algo novo, mas os motivos eram cada vez mais irrelevantes. Preciso que revise este relatório. Mas esse relatório nem é do meu setor? Não. Estou pedindo sua opinião, Isabela. Apenas revise. No começo, achei que ele queria apenas me testar, ver até onde eu suportaria. Mas depois comecei a notar outras coisas. Um dia, saí mais tarde do escritório e peguei chuva no caminho para casa. No dia seguinte, ao chegar, encontrei um envelope discreto sobre minha mesa. Dentro havia um pequeno frasco de remédio para gripe e um bilhete simples. Cuide-se. Não tinha assinatura, mas eu sabia de quem era. No almoço, Gustavo, o irmão de Leonardo, apareceu pela primeira vez no escritório. Ele era o completo oposto do irmão. Simpático, brincalhão e extremamente sociável. Então você é a Isabela? Ele disse, me analisando com um sorriso sugestivo. Sim. Ele riu, como se soubesse de algo que eu não sabia. Engraçado. O Léo nunca mencionou ninguém do trabalho antes. Meu coração bateu mais forte. Não demorou para eu perceber que Gustavo era mais observador do que parecia. Durante a tarde, quando entrei na sala de Leonardo para entregar um documento, peguei Gustavo ali provocando o irmão. Você nunca se importou com ninguém assim antes. Leonardo o fuzilou com o olhar. Não seja ridículo, mas a maneira como ele segurou a caneta com força foi a maior entrega de todas. E foi aí que eu percebi. Ele estava tentando negar o óbvio. Por mais que eu tentasse me convencer de que Leonardo era só um chefe arrogante, os sinais estavam lá. Pequenos gestos de cuidado, olhares demorados, um silêncio carregado de algo que ele não queria admitir. Mas então, descobri o que o impedia de se aproximar. Tudo aconteceu quando Gustavo apareceu no escritório de novo. Dessa vez, ele estava mais solto, conversando com alguns funcionários. Enquanto isso, eu organizava alguns documentos na sala de reuniões, sem perceber que a porta estava entreaberta. O que foi aquilo com a assistente? Gustavo perguntou a Leonardo. Do que você está falando? Você sabe, do jeito que olha para ela. O silêncio de Leonardo foi longo. Eu quase podia sentir o peso das palavras não ditas. Então, ele respondeu. Amar alguém é dar a essa pessoa o poder de te destruir. E eu nunca mais vou ser destruído. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Por que ele disse nunca mais? Foi só quando comentei sobre isso com Lívia que ela arregalou os olhos. Você não sabe? Não sei o quê? Ela se inclinou sobre a mesa, sussurrando como se fosse um segredo perigoso. A ex-noiva dele, Camila. Ela traiu o cara com o próprio melhor amigo. E pior. Leonardo só descobriu porque pegou os dois juntos. Meu estômago revirou. De repente, tudo fazia sentido. A frieza, a forma como ele afastava qualquer conexão emocional, o jeito como me olhava e depois fingia que nada tinha acontecido. Leonardo não era um homem incapaz de sentir. Ele só não queria sentir. Porque a última vez que sentiu foi despedaçado. E agora, por mais que não quisesse admitir, eu estava mexendo com ele. Se eu já tinha dúvidas sobre o que estava acontecendo entre mim e Leonardo, elas desapareceram naquela noite. Foi durante uma viagem de negócios. Um evento importante, cheio de investidores e reuniões exaustivas. O dia foi intenso, e tudo que eu queria era um banho quente e uma cama confortável no hotel.
Mas quando desci para o bar para pegar algo para beber, encontrei Leonardo sentado ali, sozinho. Ele girava um copo com um uísque âmbar entre os dedos, sem olhar para nada em particular. Nunca o vi daquele jeito. Por um momento, pensei em dar meia volta. Mas antes que eu pudesse decidir, ele olhou para mim. "Você não vai fugir, vai?" perguntou, com um tom que parecia um desafio. Suspirei e sentei ao lado dele. O silêncio entre nós não era incômodo, mas denso. "Você sempre trabalha até tarde?" perguntei, tentando puxar assunto. Ele riu de canto, sem humor. "Trabalho é mais previsível que pessoas." Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Eu sabia que ele não falava só sobre negócios. "Nem todo mundo é como Camila, Leonardo." Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras fossem uma ferida que eu tinha acabado de tocar. Então, ele se virou para mim. E ali, naquele instante, o ar ficou diferente. O silêncio se tornou sufocante. A tensão, quase insuportável. Ele me olhava como se estivesse lutando contra algo dentro dele, como se quisesse se afastar, mas não conseguisse. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. E então, ele me beijou. Não foi um beijo suave. Foi intenso, desesperado, como se ele estivesse tentando provar algo para si mesmo, como se quisesse esquecer o passado e, ao mesmo tempo, tivesse medo de sentir algo de novo. Quando nos afastamos, meus lábios ainda formigavam. Por um instante, ele me encarou, como se estivesse prestes a dizer algo. Mas então, como se uma muralha invisível tivesse sido erguida entre nós, ele simplesmente se levantou e foi embora, sem uma palavra, sem olhar para trás. E ali, no meio daquele bar silencioso, eu soube. Ele sentia algo por mim, mas ainda não estava pronto para aceitar. Depois daquela noite no bar, tudo deveria ter mudado. Mas Leonardo fingiu que nada aconteceu. No dia seguinte, ele foi o mesmo homem frio e controlado de sempre. Nenhuma troca de olhares, nenhuma palavra sobre o beijo. E aquilo me matou por dentro. Na viagem de volta, ele permaneceu em silêncio, focado no celular ou em documentos. Parecia que eu nem estava ali. E foi assim que continuou pelos dias seguintes. Eu suportei o máximo que pude. Mas depois de uma semana de ignorância total, eu não aguentei mais. Bati na porta da sala dele e entrei sem esperar resposta. Ele ergueu os olhos de leve, sem surpresa, como se já soubesse que isso ia acontecer. "Algum problema?" perguntou, como se eu fosse só mais uma funcionária. "Qualquer." Aquilo me enfureceu. "Você vai mesmo fingir que não aconteceu nada?" Ele largou a caneta sobre a mesa e me encarou. "O que exatamente você quer, Isabela?" Meu peito se apertou. "Quero a verdade." Ele se levantou, apoiando as mãos na mesa. Estava visivelmente tenso. "O que aconteceu entre nós foi um erro. E você precisa esquecer." Foram só palavras, mas elas doeram mais do que eu podia suportar. Ri, sem acreditar. "Um erro?" Ele desviou o olhar, como se não quisesse ver minha expressão naquele momento. "Eu não posso te dar o que você quer." "E o que eu quero, Leonardo?" Ele ficou em silêncio. A resposta estava ali, nos olhos dele. Ele sabia o que eu queria, mas era covarde demais para admitir. E foi aí que eu percebi. Eu nunca seria suficiente para ele. Não porque eu não fosse boa o bastante, mas porque ele não deixaria ninguém ser. Então, fiz a única coisa que podia. Respirei fundo, segurei as lágrimas e soltei. Eu me demito. A tensão no ar ficou insuportável. Ele ficou imóvel. Pela primeira vez, parecia sem reação. "Isabela?" Mas eu já estava na porta.
Olhei para ele uma última vez, tentando gravar aquela cena na minha mente. Porque eu sabia que era a última vez que veria aquele homem do jeito que eu via antes. E saí, sem olhar para trás. Eu achei que depois de sair da empresa, o peso que carregava no peito desapareceria, mas não desapareceu. Na primeira semana, me convenci de que tinha tomado a decisão certa. Passei mais tempo com Lívia, comecei a procurar novos empregos e tentei seguir em frente. O problema era que Leonardo não saía da minha cabeça. E pelo que descobri depois, eu também não saí da dele. Ele nunca foi um homem de hábitos desorganizados. Sempre tinha um horário exato para tudo. Mas algo começou a mudar. Gustavo foi o primeiro a notar. O Leonardo está estranho. Como assim? Perguntei, sem demonstrar interesse. Ele sorriu de canto. Ele anda distraído. Não está comendo direito. E o pior. Pausa dramática. Semana passada, ele foi até a cafeteria que você sempre ia e ficou lá por 1 hora sem pedir nada. Meu coração deu um salto. Deve ter sido coincidência. Gustavo riu. Coincidências não acontecem quando se trata do meu irmão. Tentei ignorar. Fiz o possível para esquecer. Até que, uma noite chuvosa, aconteceu o inesperado. Eu estava saindo da cafeteria quando vi um carro parado do outro lado da rua. E meu coração quase parou quando reconheci a silhueta dentro dele. Leonardo. Por um segundo, nosso olhar se cruzou através do vidro embaçado pela chuva. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, me olhando. Era como se estivesse lutando contra si mesmo para sair do carro. Mas no fim, não saiu. Apenas ligou o motor e foi embora. Mas aquele momento, aquele instante em que ele não conseguiu evitar me procurar, foi a maior confissão de todas. Ele sentia minha falta. Só não sabia lidar com isso. Se havia algo que eu tinha aprendido sobre Leonardo, era que ele jamais voltava atrás em suas decisões. Ele era firme, inabalável. Mas eu estava prestes a descobrir que, quando se tratava de mim, ele já não tinha tanto controle assim. Era uma noite comum, e eu estava em um evento organizado por uma empresa concorrente. Não fui como funcionária, mas como convidada de Lívia, que havia conseguido os convites. O salão era elegante, iluminado por lustres sofisticados. Música suave tocava ao fundo enquanto as pessoas conversavam e brindavam suas taças de champanhe. Eu estava tentando aproveitar a noite. Até que, quando menos esperei, senti um arrepio subir pela minha espinha. Era aquela sensação estranha, aquela certeza silenciosa de que alguém estava me observando. E eu não estava errada. Quando me virei, encontrei Leonardo do outro lado do salão. Ele estava parado ali, me olhando com um misto de tensão e algo mais. Algo que eu não consegui decifrar de imediato. Mas o que mais me surpreendeu foi o olhar cansado dele. Parecia que ele não dormia direito há dias. Lívia percebeu minha paralisia e sussurrou ao meu lado. Ok, isso está ficando interessante. Antes que eu pudesse reagir, Leonardo começou a caminhar em minha direção. O salão estava cheio, mas naquele momento, era como se só existissem nós dois. Podemos conversar? Ele perguntou, a voz mais baixa do que o normal. Eu cruzei os braços, tentando esconder o turbilhão dentro de mim. Não temos mais nada para falar. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e então fez algo que eu jamais esperei. Ali, no meio do evento, Leonardo tirou sua gravata, desabotoou o primeiro botão da camisa e passou as mãos pelos cabelos como se estivesse se preparando para um confronto difícil. Eu tentei, Isabela. Tentou o quê? Ele me encarou, e naquele olhar havia tudo o que ele nunca conseguiu dizer. Tentei te esquecer. Tentei seguir em frente. Mas não importa o que eu faça,
Você está em todos os lugares. Eu senti um nó na garganta. A música suave ao fundo parecia ter desaparecido. O mundo ao nosso redor sumiu. Você não pode simplesmente decidir voltar agora. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Eu sei, ele disse sem hesitar. Mas eu prefiro arriscar do que passar mais um dia sem você. E naquele momento eu soube. Ele finalmente se rendeu. Eu não sabia o que responder. Por tanto tempo, eu esperei que Leonardo admitisse o que sentia. Esperei que ele derrubasse as muralhas que construiu ao redor de si mesmo. Mas agora que ele estava ali, de peito aberto, eu só conseguia pensar em todo o sofrimento que passei. Você me machucou, Leonardo. Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. Ele assentiu, o olhar carregado de culpa. Eu sei. O silêncio entre nós era sufocante. O salão continuava cheio, mas parecia que estávamos em uma bolha, invisível, isolados do resto do mundo. Eu tive medo, ele continuou. Medo de sentir, medo de te perder, medo de que tudo se repetisse. Ele passou as mãos pelos cabelos, nervoso. Era tão raro vê-lo assim, desarmado. Mas eu percebi que te perder é a única coisa que eu não posso suportar. Meu coração batia tão forte que doía. Por que ele fazia isso agora? Por que só quando eu finalmente estava conseguindo seguir em frente? E então, ele deu um passo mais perto. Sua voz saiu mais baixa, mais íntima. Se amar é uma fraqueza, então quero ser fraco pelo resto da minha vida. Meu peito se apertou. Eu deveria fugir. Eu deveria rejeitá-lo como ele fez comigo. Mas quando ele segurou minha mão, o resto do mundo desapareceu. Ali, naquele toque, estava a verdade. Ele tinha mudado. Não porque eu o obriguei, mas porque ele queria ser melhor por nós dois. E, quando ele me puxou para um abraço, eu soube que nunca mais fugiria dele. O público ao redor aplaudia alguma coisa. Talvez um brinde, talvez um discurso. Mas para nós, aquele era o momento que realmente importava. Ele me encarou uma última vez, como se me pedisse permissão. E eu sorri. Porque no fundo, a gente sempre soube como essa história terminaria. E finalmente nos beijamos. Um beijo cheio de tudo que foi negado por tanto tempo. O fim da nossa batalha contra o inevitável. E o começo da nossa história juntos. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.